Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Pois muito bem, neste vídeo vamos explorar o significado profundo da Lei de Deus como direção e fonte de vida. Ao longo das Escrituras, a lei ou Torá é apresentada não apenas como um conjunto de instruções, mas como a verdadeira orientação para uma vida plena e em comunhão com Deus. Em Provérbios e outros textos sagrados, a lei é destacada como um bastião de sabedoria, orientando cada geração a encontrar sentido, felicidade e propósito. Vamos mergulhar na importância dessa direção divina e ver como, sem ela, a sociedade e o indivíduo se tornam desorientados, vulneráveis ao caos do relativismo e à perda da verdadeira visão de justiça. Para o quarto vídeo da série A Lei de Deus no Velho Testamento, vamos nos aprofundar na função da lei bíblica como direção e vida. Esse conceito começa com a compreensão do termo hebraico Torá, que comumente traduzimos como lei. Contudo, Torá significa mais do que uma simples regra ou mandamento. Ela carrega o sentido de instrução e, mais essencialmente, direção. É a orientação que Deus dá para que seu povo viva de acordo com a ordem e o propósito divino. A lei, portanto, não é um fardo, mas um caminho que proporciona significado à vida, tornando-a direcionada e coerente com a vontade de Deus. Sem a direção da Torá, a existência humana torna-se caótica, carente de um sentido verdadeiro, pois, conforme ensina a teologia bíblica, fora de Deus e de sua lei, não há significado real. Este afastamento é um distanciamento ético de Deus, em vez de uma ausência ontológica de ser. Diferente do que algumas correntes filosóficas sugerem, a Bíblia apresenta o mal como uma escolha consciente de afastamento da vontade de Deus, e não como uma falta de essência ou substância. Esse afastamento culmina em um vazio de significado e na desintegração de todas as estruturas de vida e comunidade. O inferno representa o ápice desse distanciamento ético de Deus, um estado de completa negação, onde não há comunhão e nem propósito, nem vida, apenas o colapso de todas as coisas boas e significativas. O livro de Provérbios apresenta a Torá como a estrutura essencial para uma vida orientada, guiada e plena. Aqui, a lei não é uma série de normas isoladas, mas um caminho contínuo, uma direção que conduz à saúde, ao conhecimento e à vida em sociedade. Em Provérbios, a Torá é retratada como o fundamento de toda a autoridade legítima, desde a lei dos pais desde a lei concernente aos pais até a de professores e empregadores, que deve estar alinhada com a lei de Deus. A Torá é, portanto, o eixo central em torno
do qual toda a ordem social piedosa se organiza. Salomão alerta para as consequências do desprezo à lei. Vamos então abrir em Provérbios, capítulo 13, verso de número 13 a 14. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Provérbios 13, 13 a 14. Pois bem, a sabedoria bíblica vê na obediência à lei divina um caminho para evitar as armadilhas da morte, um conceito que aponta para os perigos e desordens que acompanham uma vida afastada dos preceitos de Deus. A sociedade que acolhe a lei de Deus promove, por meio de seus membros fiéis, o bem-estar e a prosperidade espiritual das gerações futuras. Provérbios também diferencia claramente aqueles que honram a lei dos que a rejeitam. Em Provérbios 28, 4 a 5, lemos: Provérbios 28, 4 a 5 diz o seguinte: os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. A direção da lei é mais do que uma proteção moral. É uma fonte de entendimento, pois aqueles que buscam ao Senhor têm a clareza do que é justo e verdadeiro. Em contraste, os que abandonam a lei promovem e endossam o ímpio, vivendo em oposição ao caminho de Deus e contribuindo para uma cultura de morte, ignorância e desordem. O abandono da lei de Deus implica a perda da direção e da verdadeira vida, levando tanto indivíduos quanto sociedades ao caos e ao colapso moral. Em uma sociedade que rejeita a Torá, surgem o relativismo e uma paralisia ética que desorienta e destrói o discernimento das pessoas. Sem a base firme da revelação divina, a moralidade se torna flutuante e os valores que antes protegiam a justiça e a virtude são trocados por conveniências. Nesse cenário, figuras tirânicas são muitas vezes aceitas simplesmente por fazerem as coisas acontecerem, enquanto desvios de conduta passam a ser vistos com curiosidade ou como mero entretenimento. Essa sequência de decadência moral encontra descrição exata em Romanos 1, 18 a 32, onde Paulo destaca como o afastamento de Deus leva a uma vida submersa na futilidade, idolatria e depravação. A busca por um conhecimento futuro é outra tentativa comum de abandonar a dependência da direção divina. Desde Saul, que consultou a feiticeira de Endor,
até o renascimento do ocultismo nos séculos XIX e XX, o homem tem buscado alternativas para saber o que o aguarda. Essa curiosidade, que despreza o caminho provido pela palavra de Deus, revela o desejo de caminhar pela própria vista. Isso é rebelião, isso é idolatria. O renascimento do ocultismo nos séculos XIX e XX se deu em um contexto de grande efervescência cultural, científica e espiritual. Nesse período, o avanço científico trouxe consigo uma secularização que afastou muitas pessoas da fé cristã tradicional, e a crescente curiosidade pelas culturas orientais e pelo misticismo impulsionou o interesse por práticas esotéricas e ocultas. Esse movimento, alimentado por uma busca de experiências transcendentais e pelo desejo de acessar verdades ocultas, manifestou-se de várias maneiras. Se tem o Espiritismo. Popularizado por Allan Kardec, o Espiritismo emergiu no século XIX como uma tentativa de comunicação com os mortos e de acesso a uma realidade espiritual que, supostamente, transcenderia as limitações da revelação bíblica. Essa prática se espalhou rapidamente pela Europa e América Latina, tornando-se uma das formas mais populares de ocultismo. Se tem também, como forma de ocultismo, não é, de paganismo, manifesto em esoterismo, no esoterismo. Teosofia. Fundada por Helena Blavatsky, a sociedade teosófica buscava unir religiões, filosofias e ciências em uma síntese esotérica, explorando temas como reencarnação, karma e a revelação de conhecimentos secretos. A teosofia teve grande impacto nas ideias ocultistas modernas. E esse movimento, essa religião fundada por Helena Blavatsky, influenciou desde a arte e literatura até novas seitas e religiões. Se tem também Rosacrucianismo e a maçonaria. Embora o Rosacrucianismo e a maçonaria tenham raízes anteriores, foi no século XIX, precisamente, que ganharam popularidade renovada, com a formação de novas ordens e sociedades que pretendiam transmitir conhecimentos ocultos sobre a natureza da vida, do universo e do homem. Muitos homens maçons e rosacruzes combinaram ritos esotéricos e práticas que incluíam simbolismos pagãos e esotéricos, influenciando, por exemplo, a filosofia do iluminismo e o nacionalismo europeu. Outra linha de paganismo e ocultismo é a de Aleister Crowley, né, que envolve a magia cerimonial. No início do século XX, Aleister Crowley fundou a filosofia de Telema e introduziu práticas de magia cerimonial, propondo o lema: faze o que tu queres, há de ser o todo da lei. O que é essa proposição concebida e dita por Crowley, esse satanista ocultista, é simplesmente uma blasfêmia, pois é somente a vontade de Deus que define o certo e o errado, e o que há de existir e acontecer. Fora da vontade de Deus, não há nada e nem ninguém que possa determinar o futuro ou qualquer aspecto da realidade. Ninguém fora de Deus tem soberania sobre nada, nem sobre si
próprio. Crowley tornou-se um dos mais influentes ocultistas modernos, promovendo o esoterismo e influenciando movimentos como a Wicca e outras práticas neopagãs. Bom, e em quinto lugar, se tem o neopaganismo e a Wicca. Fundado por Gerald Gardner nos anos 1950, o neopaganismo, incluindo a Wicca, propunha o resgate de práticas pagãs e antigas crenças da Europa pré-cristã. Esta vertente ocultista valorizava rituais, encantamentos e práticas voltadas à natureza, ganhando popularidade entre aqueles que buscavam uma espiritualidade natural, fora das religiões monoteístas. Se tem também Nova Era. Na metade do século XX, o movimento Nova Era, ou New Age, surgiu como uma síntese de várias dessas tradições esotéricas, envolvendo práticas como meditação, astrologia, cristais, chakras e canalização de entidades. A Nova Era, ou New Age, propagou ideias de autoiluminação e uma espiritualidade personalizada. Este movimento também promove a ideia de que a humanidade está entrando em uma nova era de paz e progresso espiritual, eliminando supostamente a necessidade de estruturas religiosas tradicionais. Esses renascimentos ocultistas não apenas rejeitaram a ortodoxia cristã, mas frequentemente se colocaram como alternativas ao cristianismo e ao conceito bíblico de Deus. Além disso, muitos dos seus praticantes e líderes influentes se envolveram em sociedades secretas e ordens que buscavam disseminar seus ideais para transformar a cultura e a sociedade, frequentemente desafiando princípios cristãos tradicionais e promovendo uma visão humanista e esotérica do mundo. A influência desses movimentos ocultistas continua a ser observada hoje, especialmente em áreas como a cultura popular, a mídia e até mesmo em ideologias políticas e sociais, que promovem uma ética relativista e uma espiritualidade eclética e descompromissada com a doutrina cristã. A Escritura nos adverte contra essas práticas, apontando que o verdadeiro conhecimento e a direção segura vêm da palavra lei de Deus, que ilumina o caminho do crente. O salmista reforça essa confiança em Salmo 119, onde declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Salmo 119, versículos 105 a 106. Ele reconhece a autoridade e a sabedoria da lei de Deus como um meio de orientação não apenas para o presente, mas para o caminho adiante. Essa luz representa a única direção confiável e suficiente, um compromisso que o salmista toma como um juramento pessoal. Seguir e guardar os justos julgamentos de Deus como o norte para a sua vida. A lei de Deus, além de oferecer mandamentos morais, é também uma fonte de luz e orientação para a vida, guiando tanto a pessoa individualmente quanto a sociedade, família, escola, igreja e governo.
Salomão, ao descrever o mandamento como uma lâmpada e a lei como luz, revela que os preceitos divinos iluminam o caminho, prevenindo o desvio e promovendo a vida. Esse direcionamento, fundamentado na sabedoria divina, distingue-se como essencial para a construção de uma vida que evita o erro e o pecado. A instrução paternal e as orientações parentais, quando baseadas nos princípios absolutos da lei divina, não são apenas normas de convivência, mas extensões da própria Torá de Deus. A verdadeira aplicação da lei de Deus por qualquer autoridade mediadora, seja família, igreja, Estado ou escola, deve ser feita com fidelidade, evitando qualquer inovação ou acréscimo que desviem da essência divina. Assim, a aplicação dessa lei não visa substituir a Torá, mas refletir e implementar a direção de Deus para a vida. A recompensa da obediência a esse direcionamento divino é comparável a uma coroa de vida, um adorno de sabedoria e retidão que embeleza a vida do justo e direciona as futuras gerações para a verdadeira justiça. Dessa maneira, aqueles que seguem a instrução divina, conforme expressa na lei de Deus, caminham pela vista. Aqueles que não seguem a instrução divina, conforme expressa na lei de Deus, caminham pela vista. Mas aqueles que seguem a lei de Deus são guiados pela revelação e proteção divinas. Aqueles que não seguem a lei de Deus caminham pela própria vista. Caminham por um caminho que conduz à destruição, à morte e à separação de Deus. Em contraste com aqueles que seguem a palavra de Deus, a palavra lei de Deus, que é a luz. Aqueles que rejeitam essa luz, a luz da palavra lei de Deus, andam nas trevas da confusão moral e espiritual. A sabedoria que provém do temor do Senhor e da submissão à sua lei proporciona direção e significado, tornando-se o fundamento de uma vida e uma sociedade justas. O temor do Senhor é o fundamento essencial e permanente do verdadeiro conhecimento e da sabedoria, estabelecendo uma base duradoura que sustenta a vida e guia a mente. Não se trata de um estágio passageiro, mas de uma condição contínua e inegociável para quem busca a direção divina. Quem respeita, quem está de acordo, quem segue a instrução de Deus, recebe não apenas orientação, mas também é adornado com a dignidade da sabedoria, que é comparada a uma coroa de graça sobre a cabeça e a um colar precioso em torno do pescoço. Esses símbolos não são meramente ornamentos externos, representam o valor e a beleza da vida conduzida pela justiça e pelo entendimento. O temor do Senhor, portanto, não pode ser separado da instrução que vem de sua lei, pois é ela que dá forma e propósito ao caminho humano, enriquecendo seus dias e abençoando sua jornada. A falta de reverência e obediência ao mandamento divino conduz o homem ao erro e à desordem, onde até mesmo suas orações se tornam desprezíveis diante de Deus. A lei, além de orientar, oferece uma visão clara, uma revelação vital para a sobrevivência espiritual e moral de uma sociedade. Onde não há visão, ou seja, uma direção fundamentada na verdade divina, a sociedade está destinada ao fracasso e à ruína.
Mas para aqueles que guardam e respeitam a lei, existe não apenas proteção, mas também a promessa de uma vida abençoada e feliz, plenamente realizada na comunhão com Deus. Negar a lei e a direção de Deus é também negar a possibilidade de verdadeira comunhão com Ele. Sem aceitar a instrução divina, até mesmo uma oração se torna uma afronta moral a Deus, uma expressão vazia de alguém que despreza a própria vontade do Senhor. Além disso, onde a revelação de Deus, que inclui sua lei, não é recebida e respeitada, o povo se torna ingovernável, incapaz de sustentar ordem e sabedoria. A revelação de Deus, ao conduzir o homem na única rota para a felicidade verdadeira, estabelece também um único serviço aceitável a Deus. Quando Jesus Cristo declara ser o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, ele se revela como um único curso de direção, a rota segura e fiel que leva ao Pai. A palavra caminho, Rhodos, usada por ele, não sugere um misticismo obscuro, mas sim uma rota reta e concreta, um curso de conduta e justiça. Jesus, ao identificar-se como o caminho, afirma-se como a própria Torá, a direção absoluta para Deus e para a vida. Ele guardou a lei sem falhas, pois sua própria essência é a justiça da lei de Deus. Diferente dos líderes tirânicos que reivindicam autoridade, mas falhavam sob a verdade divina, Jesus viveu e encarnou a lei de modo que separá-lo da lei é impossível, pois ele é a expressão viva de sua justiça e perfeição. Bom, então concluímos o vídeo com a ideia que a lei de Deus é mais do que regras. É a direção que nos conduz à verdadeira vida e ao propósito divino. Sem essa revelação, qualquer sociedade ou indivíduo perde a rota, caindo na confusão e no vazio. Através de Cristo, a própria encarnação da lei, vemos que ele não apenas ensina o caminho, mas é o próprio caminho, a verdade e a vida. Compreender a lei como nossa direção e vida é reconhecer que ela nos chama a viver em comunhão com o Criador, a manter-nos fiéis em nossa conduta e a buscar uma existência que reflete a justiça de Deus em cada passo. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção e por ter assistido o vídeo até aqui no final. Peço que deixe seu like, curta, comente e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo. Continue acompanhando o nosso trabalho e até mais.